Jeremias capítulo 1. Quem é que está no som? É o Filipinho. Fica atento aí, Felipe. Me acompanha aí na senoide emocional da voz e acompanha. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pai, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para a tua glória. Pedimos ao teu Espírito que venha com toda a liberdade, poder e graça falar aos nossos corações e às nossas vidas nessa noite. Flui, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua glória. Que o homem desapareça e que o Senhor apareça nessa noite, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. E que seja anulado todo o projeto de Satanás contra nossas vidas, contra essa casa, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. Visão. Visão é o sentido mais importante que nós temos. É a visão. Provavelmente você abriria mão de outro sentido para preservar a sua visão. Talvez você abriria mão da audição para você continuar vendo. A visão ela é fundamental para nós nos movimentarmos, para nós nos locomovermos, para nós identificarmos as coisas, para nós apreciarmos o que Deus fez à nossa volta, as suas maravilhas, sua criação. Ela é extraordinária. Mas essa visão do texto, ela não é física. Ela é uma visão diferente. Ela é uma visão espiritual. O Senhor pergunta para Jeremias: o que vês? Não foi uma visão física. Essa vara que aparece, ela não é física, ela é espiritual. Até porque é uma vara que está com amêndoas nela. Uma vara física, uma vara qualquer, ela não produz nada, ela está fora da árvore. Ela está fora da fonte de vida, então ela não pode produzir. Então aquilo era uma visão espiritual. E talvez uma visão estranha para nós no momento, mas depois a gente vai entender um pouco a respeito dela. E Deus fala para Jeremias: vistes bem. Vistes bem, porque eu velo por minha palavra para cumprir. A visão espiritual, ela é a coisa mais importante para um cristão. É uma visão de discernimento. É uma visão de discernimento das coisas espirituais. Das coisas de Deus. Daquilo que procede de Deus. É você não enxergar as coisas espirituais de forma carnal. É você enxergar as coisas espirituais de forma espiritual. O grande problema das pessoas é que elas enxergam coisas espirituais de forma carnal. Você não pode vir por culto, você não pode adorar a Deus, você não pode pegar as escrituras, você não pode participar de um ambiente desse e ser alcançado e abençoado por Deus enxergando de forma carnal as coisas. Olhando como se você estivesse vendo um filme,
ou como se você estivesse assistindo um jogo. Olhando para as coisas e vendo o que está acontecendo, e a visão ela está muito ligada à percepção do que você está vendo e ao que a sua mente trabalha com aquilo que você está vendo e as conclusões que você tem do que você está vendo. Ela faz um processo rápido de tudo que está em sua volta. E a visão espiritual é da mesma coisa. Você discernir o ambiente de Deus, onde Deus está trabalhando através da sua palavra e o Espírito dele está se movendo. E ele está querendo fazer algo na sua vida. E é a visão espiritual que vai perceber o que está acontecendo no culto, o que está acontecendo no ambiente, o que Deus está fazendo, está desenrolando através de uma palavra, através de um momento. E eu entro naquilo que Deus está realizando. Através da minha visão espiritual. Eu me desligo das coisas naturais. Eu me desligo daquilo que é humano, daquilo que é carnal. E eu começo a entrar no Espírito de Deus. E é aí onde as coisas acontecem. É no Espírito, é no terreno do Espírito. É no terreno espiritual, é no terreno sobrenatural que as coisas acontecem. Agora, a minha visão espiritual, ela muitas vezes ela é contaminada pela minha visão física. A pessoa não chega no culto, ela não tem percepção de nada, ela não sente nada, ela não percebe nada, sabe por quê? Porque a visão espiritual dela foi contaminada, foi cegada, foi comprometida pela visão física. Ela gasta muito tempo vendo coisas que desagradam a Deus. Porque o que eu vejo afeta minhas emoções. O que eu vejo afeta minha mente. O que eu vejo afeta o meu espírito. Se eu vejo as coisas de Deus, se eu percebo as coisas espirituais, o meu espírito é edificado. Eu estou crescendo na presença de Deus. Mas se eu foco a minha visão carnal, naquilo que é humano, naquilo que é pecaminoso, eu contamino o meu espírito. Eu contamino a minha mente. Eu contamino as minhas emoções. E hoje é tão fácil isso, né? É tão fácil, porque tem muita coisa contaminada para ser vista. Muita coisa para contaminar os nossos olhos. E uma das coisas que jamais deveria estar no meio cristão, no meio da igreja, e que felizmente está na vida de muitos, é a chamada pornografia. Muitos têm se contaminado com a pornografia. Olhando o que não deve, adulterando emocionalmente, se prostituindo com o seu próprio corpo, contaminando o seu espírito. É uma das coisas que mais escraviza as pessoas no mundo. E é o que movimenta, é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo. É o mercado pornográfico. E aí, o que Deus deseja fazer conosco? Deus deseja nos visitar com o seu poder, com a sua glória, nos encher com o seu espírito, nos usar de forma sobrenatural, nos fazer ter uma fé robusta e caminhar na presença dele com entusiasmo, com alegria. Mas muitas vezes as pessoas não têm esse dinamismo. Não tem. Por quê? Por causa da sua visão, que está comprometida, que está no foco das coisas erradas. E aí ela contamina, ela se enfraquece espiritualmente. Tem coisas na vida que a gente só obtém sucesso sobre elas se nós formos radical.
Você tem que ser radical. Você tem que cortar o mal pela raiz, como Jesus falou. Se tua mão te escandaliza, corta e joga fora. Se teu pé te escandaliza, faz a mesma coisa com ele. Isso mostra que nós devemos ser extremamente radicais com aquilo que nos prende, com aquilo que nos escandaliza, com aquilo que nos escraviza. Nós temos que ser extremamente radical. Se você é fraco para aquelas coisas, é exatamente aquilo que você tem que cortar pela raiz. Se é a pornografia, então você tem que cortar todas as fontes, tudo aquilo que facilita você ter acesso àquilo. E hoje, como é fácil hoje para os jovens? Como é fácil hoje? Gente, olha, nós estamos vivendo uma época tão difícil, o que vai ser da igreja amanhã? Porque hoje as contaminações, o acesso àquilo que contamina, aquilo que destrói, ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Por isso a gente vê as famílias igual o Daí estava falando aqui, ó. Principalmente jovens. Casamentos acabando, coisas assim. Por quê? Porque tem muito acesso a coisa ruim. E a gente não consegue cortar o mal pela raiz. Você tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que cortar. Não usar celular, se for o caso, mas tem que cortar. Para você poder vencer isso. Porque o que você está vendo contamina o seu espírito. E a visão, ela também, a visão espiritual, ela também fala. Saindo desse terreno de escravidão, indo para um terreno onde Deus quer nos levar, a visão espiritual fala de perspectiva, de fé. Você enxergar para as circunstâncias, tem pessoas que só enxergam problemas, só enxergam dificuldades, só enxergam bancos vazios, só enxergam o problema. Ela não consegue louvar quem está aqui, mas maldizer quem não está. É o foco na coisa errada. A gente tem que tirar o foco disso, da coisa errada. A gente tem que tirar do foco daquilo que traz angústia para a nossa alma. Para que você se focar nisso? Sempre temos que focar de uma perspectiva de fé, de uma perspectiva de esperança, de uma perspectiva de Deus. Porque Deus, quando olhava para a terra prometida, via uma terra prometida, que ia ser entregue para os israelitas. Mas muitos viam gigantes, muralhas, dificuldades, só problema, só via problema na terra. Só viam dificuldades, mas Deus não via assim. Josué e Caleb não via assim. A forma como Josué e Caleb via era a forma como Deus via. Eles viam uma oportunidade de conquista, de crescimento, de rompimento. Eles viam isso. A forma como eu vejo as coisas. Jeremias era um profeta. Moisés disse: quem dera todo o meu povo fosse profeta. Deus quer abrir a nossa visão. Ezequiel, quando chegou naqueles ossos, embora eram ossos secos, mas Deus fez com que o profeta começasse a enxergar uma nova perspectiva de que a possibilidade de que aqueles ossos poderiam se tornar. O que eles podem se tornar? O que aquilo que está morto na sua vida pode se tornar? O que aquilo que não tem perspectiva na sua vida pode se tornar? O que aquilo que você olha e fala assim, não, isso não tem jeito, pode se tornar? Os auxiliares de Jairo chegaram para ele falando assim, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Tua filha já morreu, não incomoda mais ele não. Agora não tem mais jeito. Essa é a perspectiva humana, essa é a forma como os nossos olhos carnais enxergam. Eles são limitados.
Mas os olhos espirituais são ilimitados. Os olhos de Deus são ilimitados. Aleluia! Mude o seu foco completamente. Você está enxergando a sua vida de uma perspectiva carnal. Enxerga a sua vida de uma perspectiva espiritual. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. O que Deus tem para mim, ainda não é nem o começo. O melhor ainda está por vir na minha vida. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e através de mim. E o que Jeremias viu? Você vai para a chácara, os mosquitos te pegam, você fica com coceira. O que Jeremias viu? Ele viu uma vara de amendoeira. Ele não viu um anjo, ele não viu demônio, ele não viu potestade, ele não viu o céu abrindo, ele não foi Ezequiel que viu querubins, teve uma visão. Não, ele viu uma vara. Você vai olhar as visões de Ezequiel, vai olhar as visões de Jeremias, cara, nada a ver. A visão de Ezequiel é só coisa de arrupiar o cabelo. A visão de Jeremias é uma panela virada por norte, é uma vara de amendoeira. Deus é diversificado. Uma vara de amendoeira. Mas o que tem a ver uma vara de amendoeira? Vara fala de autoridade. Essa amendoeira fala de algo sobrenatural. Deus tem uma autoridade sobrenatural para confiar àqueles que andam numa visão espiritual do Senhor, do Espírito do Senhor. Porque não vão ser homens comuns, não vão ser mulheres comuns, não vão ser pessoas comuns, vão ser pessoas de autoridade sobrenatural. O que essa vara de amendoeira tem? Essa vara de amendoeira, ela vai aparecer primeiramente em Números 16 e 17. E eu vou dizer uma coisa para você. Leia em casa Números 16 e 17. Se você é uma pessoa espiritual, eu duvido se o temor de Deus não cai sobre você. Eu duvido se um temor sobrenatural não cai sobre você. Você, depois da leitura, você dobra o joelho e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser um rebelde. Eu não quero decepcionar o Senhor. Eu não quero caminhar da minha maneira. Porque o que acontece em Número 16 e 17? Acontece uma murmuração contra a liderança. A liderança de Moisés e a liderança de Arão. E a murmuração piora quando Moisés fala assim: Arão vai ser o sumo sacerdote. Deus separou Arão para ser o sumo sacerdote. Pronto, o povo vai. Ele quer se fazer príncipe sobre todos nós. Agora coloca o irmão, para ser o sumo sacerdote. Ah, ficou tudo na família. Isso é nepotismo. Que conversa é essa? O que é isso? Visão natural. E é interessante que a visão natural ela é religiosa. O que Coré, Datão e Abirão falou para Moisés? Não, Moisés, que história é essa? Toda a congregação é santa e o povo do Senhor é santo. Olha a linguagem dele. Toda a congregação é santa, o povo do Senhor é santo. Por que você quer se fazer príncipe? E agora você coloca o seu irmão como sumo sacerdote. Que conversa é essa? Todos nós somos santos. Nós vamos levantar o nosso censário diante do Senhor e o Senhor vai mostrar quem é dele e quem não é. E o texto, irmãos, lá vai dizer que era 250 homens notáveis. É interessante que pessoas inteligentes, elas costumam ter uma visão mais carnal. Quando a pessoa é inteligente demais. Não estou falando nada contra a inteligência. Porque, graças a Deus, pessoas inteligentes, né? É bom. Mas se você não tomar cuidado, se você for vaidoso com a sua inteligência, com a sua capacidade, você acaba sendo uma pessoa carnal de visão natural. De perspectiva religiosa. De perspectiva humana.
E a internet está cheia de gente assim, gente. Cheio. Ai, meu Deus do céu, como é que... Deixa pra lá, eu ia falar uma coisa aqui. Né? Aí acaba entrando em particularidades. E aí, eles se levantaram contra. Irmão do céu. Moisés ficou indignado com aquilo. Moisés ficou irado com aquilo. Ele se prostrou perante o Senhor. E ele se levantou como um profeta. E ele falou assim: se esses homens, Coré, Datã e Abirão, e esses 250 homens que estão com eles, morrerem de forma natural, ou através de uma peste, ou através de algum tipo de coisas naturais que venham da natureza, e eles vierem a morrer, eu não sou enviado do Senhor. Mas se acontecer uma coisa inaudita, uma coisa que nunca aconteceu na face da terra, e esses homens morrerem, então o Senhor fala através de mim. O texto vai dizer que ele mal acabou de falar, a terra abriu. Gente, não, leia depois com calma Números 17, 18, certo? 16, 17. 16, 17. A terra abriu. E a coisa inaudita aconteceu. Gente, é muito forte, é muito tremendo, é muito extraordinário. Mas isso, sabe o que é isso? Isso é autoridade. Isso é autoridade espiritual. Gente, como isso é glorioso. Eu falei: Senhor, meu Deus, me ajuda a trilhar um caminho que eu possa galgar pelo menos um pouco de autoridade. Experimentar pelo menos um pouco, porque, irmão, esse nível aí, meu Deus, nunca se viu na face da terra. Um nível de autoridade dessa. Um nível de autoridade de Pedro, de virar para Ananias e Safira e falar assim: vocês não mentiram para homem, vocês mentiram para o Espírito Santo. Nossa. Meu Deus do céu. É coisa tremenda. E aí aconteceu. Da terra engoli-los. Mas sabe o que é de mais absurdo? O texto vai dizer que Israel correu com medo, para não serem tragados também. Mas no outro dia eles voltaram para murmurar contra Moisés novamente, dizendo: vocês estão matando o povo do Senhor. Vocês... Rapaz, Deus falou assim: deixa eu fulminar esse povo aí, deixa eu acabar logo com eles. Moisés se prostrou em terra. E Deus falou assim: fala para eles levantarem 12 príncipes, cada um príncipe da sua tribo, e cada um trará perante mim uma vara. Cada um trará perante mim uma vara, um bordão. E essa vara vai ficar na minha presença. E a vara que florescer, essa vai ser a vara daquele que eu escolhi para o meu sacerdócio. Nossa. Judá levou a vara dele. Azer, Zebulon, Naftali, Simeão, Levi, a vara de Arão era a vara de Levi. E essas varas foram enterradas na tenda da congregação. E o que Deus disse? Para o povo ir para casa e voltar amanhã. Que a vara que ele escolher, em uma noite, de um dia para o outro, floresceria. Você entendeu o que Deus falou? Você é um escolhido de Deus? Você pode falar no seu coração com convicção, dizer: eu sou um escolhido do Senhor. Coloca a sua vara perante Ele hoje.
Coloca a sua autoridade, coloca o seu ministério, coloca a sua vida. Porque aquilo que é impossível de acontecer, porque vara floresce? Não. Vara floresce? Não. Vara está arrancada do tronco, ela não tem como florescer mais, ela acabou. Para a vara cortada do seu tronco, a vida acabou. Olha para isso, irmão. Você captou o que eu falei? Para a vara cortada do tronco, a vida acabou. A vida acabou. Como que eu vou limitar um Deus como esse, porque minha circunstância é aparentemente difícil? Aos olhos humanos é difícil. Eu já fiz de tudo e não vi nada. Meu querido, aquilo que não tem mais possibilidade nenhuma, o que Deus está dizendo pela palavra dele, aquilo que não tem mais possibilidade nenhuma, aquilo que é totalmente impossível aos olhos dos homens, de um dia para o outro, Deus faz florescer. Aleluia! Eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra no meu espírito. Eu amo esse fundo, pode deixar ele, pode. Deus falou, volta amanhã. Porque aquilo que é impossível, aquilo que nenhum homem pode fazer, de um dia para o outro, eu faço. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. No outro dia juntou todas as tribos. Perante a tenda da congregação. E as varas estavam lá. Moisés puxou a de Judá, seca. Puxou a de Naftali, seca. Puxou a de Azer, seca. Puxou a de Zebulon, seca. Puxou a de Manassés, seca. Puxou a de Efraim, seca. Foi puxando uma por uma seca. Mas na hora que pegou na de Levi, que ele puxa, em cima da vara havia um buquê de flores. E nos gomos da vara, coloca, isso aí, 17:8. E nos gomos produzia flores e dava amêndoas. E havia amêndoas na vara. Essa vara foi a que Jeremias viu. Ele viu essa vara, a vara de Arão, que floresceu da noite para o dia. É o que Deus pode fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque ele vai concluir dizendo, é o que Deus deseja, pode, não é que só pode não, é o que Deus deseja fazer. Porque ele conclui dizendo para Jeremias e para mim, eu faço florescer uma vara seca da noite para o dia. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu velo para cumprir a minha palavra. É simplesmente cumprimento da palavra. Na minha vida, na vida da igreja. Essa vara, a gente vai encerrar aqui, essa vara representa nós, irmãos. Essa vara é você. Essa vara sou eu. Essa vara somos nós. A nossa vida estava seca sem Ele. A nossa vida estava sem esperança sem Ele. A nossa vida estava destinada ao fogo, porque o que se faz com a vara no final de tudo? Queima-se. A nossa vida estava destinada ao fogo sem Ele. A nossa vida estava totalmente perdida de qualquer possibilidade sem Ele. Mas em um momento,
da noite para o dia, de um momento para outro, aquilo que era seco voltou a florescer. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Você já estava nos pensamentos dEle, você estava já nos planos dEle. E essa vara, ela voltou a ser o que ela era no princípio. Ela voltou a ser o que ela era quando ela estava na amendoeira. Quando ela estava na amendoeira, ela produzia, ela dava gomos, ela dava flores, mas quando ela foi cortada, ela deixou de produzir. Mas com o sobrenatural de Deus, ela voltou a ser o que ela era antes. Aleluia! Quando nós recebemos a vida de Deus, nós voltamos a ser o que Ele planejou desde a sua eternidade. Aleluia! Nós voltamos a ser aquilo que nós já éramos na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus planos, nos seus desígnios. Aleluia! Por isso, quando o cristão morre, ele não vai para o céu, ele volta para o céu. Ele volta para casa. Ele volta de onde ele veio. Aleluia! Fica firme, porque Deus vela para cumprir sua palavra. Existem promessas que não aconteceram na sua vida. Só repita: eu estou tranquilo porque Deus vela para cumprir sua palavra. Eu ainda não estou da forma como eu desejo estar, eu não estou vendo ainda o que eu queria ver, mas eu estou firme, estou tranquilo. Sabe por quê? Porque meu Deus vela para cumprir a sua palavra. Eu posso não ter sido curado em uma oração ou em outra, mas eu estou firme, estou feliz. Sabe por quê? Porque meu Deus vela para cumprir a sua palavra. Aleluia! Eu posso não estar experimentando certas provisões, eu posso não estar experimentando certos milagres na minha casa, vendo todos salvos e buscando ao Senhor, mas Ele me diz: crê nele, será salvo tu e tua casa. E Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Aleluia! 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 Glória a Deus! Vamos ficar em pé?